Olá a todos, tudo bem? Espero que todos tenham tido uma ótima semana. Como vocês viram, ainda estou com a voz um pouco de resfriado, né? Ainda não me recuperei 100%, mas vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês sobre a regra do descarte de contribuições e algo que assim, foi muito comentado, é muito comentado e que as pessoas me procuram e me perguntam muito, que é a possibilidade de aposentadoria com a contribuição única, né? O milagre da contribuição única. Se isso realmente é possível, ou se é só invenção. Então, eu vou abordar isso com vocês hoje e também falar sobre a mudança que teve nessa questão dos descartes, que veio agora em maio, né? Que ocorreu em maio, justamente em relação a essa questão da contribuição única. Mas vamos lá. Primeiro, o que é essa regra do descarte? Eu vou dar a visão geral do porquê que a lei foi criada, porquê que essa regra foi criada, para que vocês consigam compreender o que é essa regra do descarte das contribuições. Essa regra foi pensada naquela pessoa que sempre contribuiu com um salário assim, razoável, alto, né? E por algum período, por conta do desemprego ou por alguma dificuldade, ela passou passou por um período contribuindo com valores menores. Então, para não prejudicar tanto a média do salário dela, né, aquela média que a gente faz, que antes da reforma da Previdência era 80% dos maiores salários, né, que agora após a reforma a gente não descarta nada, então pegado todo o período contributivo, 100% do salário de contribuição. Então essa regra veio trazida pela reforma da Previdência, né, a Emenda Constitucional 103, para que minimizasse este impacto. Então, aqui eu tenho a opção de fazer um descarte de alguns dos menores salários, que eles não vão ser levados em consideração quando eu for fazer o cálculo da minha aposentadoria. Só que, qual é a diferença entre a regra antiga que eu descartava 20% e essa que eu descarto os meus menores salários? Aqui que vem a diferença. É que eu tenho que manter um mínimo de tempo de contribuição exigido da carência daquele benefício. Vamos colocar aqui a aposentadoria de uma mulher. Eu preciso de no mínimo 15 anos de tempo de contribuição, ou seja, 180 contribuições. Então, o que eu tiver além disso, eu posso descartar. Eu tenho que ter um mínimo. Então, assim, vamos supor aqui que uma mulher tenha 30 anos de tempo de contribuição, mas 15 anos foram trabalhados por salário mínimo e outros 15 no teto. Então eu posso descartar esses 15 anos trabalhados, recolhidos pelo mínimo, e eu ficaria ali só com as contribuições do teto. Vocês conseguiram entender? Bruno, e como é que funciona essa questão da contribuição única, né? Isso é uma situação que ocorreu principalmente para aquelas pessoas que tem uma quantidade de tempo trabalhado anterior a julho de 94, que é onde a gente começa a contar as contribuições, né? Os salários, mas aí o tempo anterior é contado, só não é levado em consideração no cálculo da aposentadoria esses salários anteriores a julho de 94. Então a pessoa ela trabalhou ali, vamos supor, 15 anos anterior a julho de 94 e ela vai se aposentar agora. O que ela tinha essa opção? Ela tinha a opção de descartar todo esse período posterior a julho de 94 e, no caso, ela fosse desempregada, né, assim, ela faria um recolhimento como contribuinte individual no valor do teto e, como esse era o único salário de contribuição dela após julho de 94, era o único que ia ser levado em consideração, porque a gente descartou todos os outros, ela tinha uns 15 anos, então ela, no cálculo, ela não aposentaria com o teto, porque não necessariamente, obrigatoriamente, porque tem outros fatores, né, outras questões que vão ser levadas em considerações no cálculo, mas essa média dela seria do teto do INSS. Vocês conseguiram entender? É por isso que fala do milagre da contribuição única. É claro que aí a gente vai levar em consideração, se você pegar, eu tinha, no cálculo hoje é feito, parte de 60% desse salário de benefício, dessa média. E aí, para a mulher, né? No caso que eu estou tratando da mulher,
você tem 15 anos de tempo de contribuição, é 60%. 16, a cada ano vai aumentando 2%. Então, se ela tinha 30 anos, além dos 60%, ela teria mais 60%, mais 30%, ou seja, ela chegaria a 90%. Se ela descarta 15, ela vai ficar no 60%. Então, você vê que ela não vai se aposentar com 100% da média. Você pode ter feito a contribuição única no teto, mas você vai receber 60% do teto. Então, assim, esse é um mito que estava gerando aí, de que as pessoas falam, eu vou aposentar no teto porque é uma contribuição única. Tem que ver tudo isso que rodeia essa questão. Não é só a média, a gente tem que ver o cálculo da aposentadoria, ele é mais complexo, são abordados vários pontos, tá bom? E aí, o que aconteceu agora em maio desse ano? O governo, né, assim, verificando que as pessoas estavam utilizando de uma forma assim, dessa forma que eu falei, e você sabe que nem todo mundo age de boa fé, né? Então, aquela pessoa que é contribuinte individual e não recebia esse valor do teto, ia lá e contribuía pelo teto, e aí gerava essa questão toda. Então, o governo veio e falou, ok, a regra do descarte ainda permanece, você pode descartar, só que agora eu tenho um divisor mínimo. O que é esse divisor mínimo? Eu não vou poder pegar só uma contribuição após juros de 94 e aí dividir por 1 e aí é aquele valor. Não, o divisor mínimo agora são de 108 contribuições. Você pode descartar quantas você quiser, né? Desde que você permaneça ali com a carência mínima. Mas se você tiver menos de 108 contribuições após juros de 94, o valor, a média não vai ser dividido pelos seus salários, né? Pela quantidade de salários, e sim por 108. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que de julho de 94 até hoje a pessoa vai se aposentar, ela quer descartar, ela tem 150 contribuições e ela quer descartar 60, ou seja, ela teria 90. Dessa média, a gente a soma de todos esses salários, a gente pegaria e dividiria por 90 na regra antiga. Agora, nessa regra nova, se você descartar, essa soma dos 90 seus salários de contribuição vai ser dividido por 108. Você vê que vai prejudicar. Então, traz mais atenção quando você for fazer essa regra do descarte. Tem que fazer as variáveis todas, você tem que estudar, você tem que pegar um profissional habilitado para isso e ele vai fazer o cálculo. Será que compensa eu descartar? Será que não compensa esse divisor? Porque às vezes eu tenho um salário muito baixo e vale a pena. Então, assim, tudo tem que ser levado em consideração. Outra informação importante é que essa nova regra veio trazida por uma lei e essa lei entrou em vigor dia 5 de maio de 2022. Então, se eu já tinha cumprido os requisitos para aposentadoria até 4 de maio de 2022, eu ainda posso me beneficiar dessa regra do descarte sem esse divisor mínimo, porque aí é questão de direito adquirido. Se eu cumprir os requisitos após 5 de maio de 2022, aí eu tenho que observar essa questão do divisor mínimo, tá bom? Então, essas eram as principais informações que eu tinha para falar para vocês quanto a essa questão da regra do descarte de contribuições, o milagre da contribuição única e essa questão agora trazida recentemente em relação ao divisor mínimo, né, que é esse divisor de 108 contribuições, independentemente se eu tenho 107 vai ser por 108, eu tenho uma, vai dividir por 108. Então, assim, para acabar com essa questão de que a pessoa contribuiu pelo mínimo durante muito tempo e aí descarta tudo e faz uma contribuição no teto e aí fica com essa média muito alta, tá bom? Justo ou injusto, aí vai ficar a critério de vocês, se o governo está certo ou está errado. Eu acho que poderia ter feito uma regra menos severa, né? Mas veio prejudicar, mas também veio trazer uma questão de boa-fé, as pessoas se beneficiando, assim, se aposentando com um valor muito além do que aquele que ele contribuiu. Então, assim, a gente tem que pesar. O sistema ele tem que ser sustentável, tá bom?
Fiquem com Deus. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, comentem aí, tirem suas dúvidas. Estou aqui à disposição, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.